Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 14 de fevereiro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse é o primeiro vídeo da série sobre este livrinho aqui, mais um livro evangélico. Por que Deus permite o sofrimento e o mal? Eis aí a pergunta. Por que Deus permite o sofrimento e o mal? Muito bem, este livro aqui foi escrito por dois evangélicos que moram nos Estados Unidos. O John Ankerberg e o Dylan Burroughs. O livro tem apenas 117 páginas. Então farei aqui uma pequena série sobre este livrinho aqui, os principais parágrafos, para novamente mostrar que livros religiosos só levam os leitores ao erro, principalmente evangélicos. Muito bem. Vou inicialmente aqui mostrar um pouquinho falar um pouquinho sobre os autores, o John Ankerberg e o Dylan Burroughs. Então vou ler aqui. O John Ankerberg, ele é fundador e presidente do Instituto de Pesquisa Teológica Ankerberg e também autor e coautor de mais de 60 livros. O John Ankerberg faz sucesso no mundo evangélico com seus livros. E ele apresenta um premiado programa de televisão e rádio, The John Ankerberg Show, lá nos Estados Unidos. Já o outro aqui, o escritor evangélico Dylan Burroughs, ele é pesquisador do Instituto de Pesquisa Teológica Ankerberg e também autor e coautor de vários livros. O John Ankerberg, ele é mestre em artes na história da igreja e também na filosofia do pensamento cristão. E também ele é mestre em divindade, em divindade, pela Escola Teológica Evangélica Trindade. E ele tem doutorado em ministério pelo seminário Luther Rice, doutorado em ministério. E o Dylan Burroughs, ele também ele é graduado, formado em teologia pelo Seminário Teológico de Dallas e vive no Tennessee com sua esposa Débora e 2 filhos. Muito bem, então aqui estão os dois cristãos evangélicos, pastores evangélicos nos Estados Unidos. Então a pergunta aqui deles é o seguinte: por que Deus permite o sofrimento e o mal? Logo aqui no livro, já temos logo aqui um erro, não é? Essa pergunta aqui profundamente imbecil. Deus algum existe? Deus algum tem alguma relação com o sofrimento e com o mal? A pergunta aqui já começa logo o livro, já começa errado pela pergunta. Deus algum existe? Repito, Deus algum tem alguma relação com o sofrimento ou com o mal? O sofrimento, ele existe porque somos seres vivos. O homem, macho e fêmea, e também os animais irracionais sofrem. O sofrimento não é uma coisa exclusiva do homem. Os animais irracionais também sofrem. Deus algum existe? Deus algum tem relação com o sofrimento? Minha cadela Frida, que aqui está, olhando. A Frida, ela é um animal irracional. A Frida não é um ser humano. Ela não discerne o que é o bem e o que é o mal. Ela não comete crimes. Ela não é uma pecadora, mas ela sofre. É um animal irracional, mas ela sofre. Semana passada,
ela estava com diarreia e gemendo um pouquinho. Eu percebi facilmente que ela estava sentindo dores, coitada. Semana passada, não foi, Frida? Você estava doente. É? Pois é, ela estava defecando, diarreia, e sentindo dores. Ela gemia um pouquinho. No dia seguinte, eu, preocupado, a levei a um veterinário aqui perto de casa. E aí ela tomou uma injeção, comprimidos, e hoje ela está perfeita. A saúde dela está maravilhosa. Diz o veterinário que ela talvez andou comendo alguma coisa aí, não é, Frida? Andou comendo alguma coisa aí, alguma coisa indevida. E aí ocasionou a diarreia nela e as cólicas. Então você vê, o homem sofre, os animais irracionais que não pecam também sofrem. Então o sofrimento não é uma coisa exclusiva do homem. E o mal, aqui está, o mal em oposição ao bem. O mal é uma criação do homem. E o mal, para que você fique sabendo, aquilo que se opõe ao bem, mal e bem. O mal, ele é uma criação do homem e ele é relativo. O mal não é absoluto. Vou explicar. O mal, ele varia dependendo do espaço e do tempo. Em relação ao tempo, é o próprio tempo. E em relação ao espaço, é quando você compara uma cultura com outra. Então, o mal, em oposição ao bem, o mal é uma criação humana e ele é variável. Ele não é universal. Vou explicar. O mal em relação ao tempo. Veja aqui como é fácil. Aqui na nossa sociedade brasileira, no Brasil, o adultério, há algum tempo, era considerado um mal. O adultério era considerado um mal. Desde a criação do Brasil, o adultério era visto como um crime. Ele estava arrolado no Código Penal brasileiro. A pena, a punição, era pequena, mas era considerado um crime, o adultério. Então, o adultério, para o conjunto de leis brasileiras, o adultério era um mal. Só que há alguns anos, o adultério saiu do Código Penal brasileiro. O legislador brasileiro tirou o adultério do Código Penal, porque o adultério não é mais considerado um mal. Considerado um mal que exija uma punição, entendeu? Então veja aí, ó, o mal transformando-se em não mal em relação ao tempo dentro de uma mesma cultura, o Brasil. Então isso aí é em relação ao tempo. Então veja, antes o adultério era considerado um mal, tanto é que estava no Código Penal brasileiro. E hoje não é mais um mal, porque está fora do Código Penal brasileiro. Hoje, qualquer brasileiro que pratica aí o adultério não é punido mais. Então o adultério antes era punido aqui no Brasil. Hoje não é mais. Viu aí? O que era mal deixou de ser mal dentro de uma mesma cultura, só que em relação ao tempo. Agora eu vou dar um exemplo de que o mal é variável em relação ao espaço, e aí entre culturas. Vamos comparar hoje, o Brasil hoje, com o mundo da Bíblia. No mundo da Bíblia, os hebreus e também hoje os israelenses, os judeus, eles não comem carne de porco, entendeu? Então, lá em Israel, no mundo dos judeus, e também no mundo da Bíblia, era proibido comer carne de porco. Comer carne de porco era considerado um mal na sociedade da Bíblia e também para os judeus em Israel. É considerado um mal comer carne de porco. Mas aqui no Brasil, outra cultura, não. Aqui no Brasil, não é um mal comer carne de porco. Eu, Eustáquio, adoro carne de porco. É a carne de que eu mais gosto. É a carne de porco. Então você vê que o mal, em oposição ao bem, é variável, muda em relação ao tempo, dei o exemplo aqui,
e muda em relação ao espaço. As culturas são diferentes, os países são diferentes. O que é mal para um país não é mal para o outro país e vice-versa, entendeu? Então, por que Deus permite o sofrimento e o mal? O livro aqui, evangélico, já começa com uma aberração, né? Já começa com uma aberração. Você já sente que o livro é infantil. E isso aqui, 2 escritores evangélicos nos Estados Unidos que vendem milhões e milhões de livros. Você vê como o público-alvo desses livros religiosos, como o público-alvo é ingênuo. Então aqui está. Então vamos lá. Logo no início aqui, gente, ele começa aqui, os 2, né, escritores, na introdução, eles começam a falar aqui sobre alguns males, né? O caso de 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas, né, Estados Unidos, a epidemia de AIDS, furacão Katrina, eles falam aqui sobre câncer, guerra, pobreza, mas nada dizem ainda sobre Bíblia, sobre teologia cristã e esses males aqui, nada diz. E aí vem outro título, na página, vamos aqui na página 21, ele diz assim: onde começaram o sofrimento e o mal? Aí eles começam aqui a falar novamente sobre alguns males, não é? Aqui ele diz, ó, sobre estupros, acidentes, violência e tudo, mas nada eles falam aqui sobre aquela pergunta que foi feita anteriormente, que é essa aqui: onde começaram o sofrimento e o mal? Veja que pergunta idiota. Mas eles nada falam sobre isso, sobre essa pergunta. Eles mostram aqui mais problemas aí que envolvem o homem, mas nada falam sobre a questão em si, a pergunta em si. A pergunta já é idiota. Onde começaram o sofrimento e o mal? Isso aí é idiotice. É um livro mais fraco do que suco de pitomba, lá no Ceará. Muito bem. Aí na página 25 já do livro, veja bem, da página número 1 até a número 25, nada. Nada. Até a 24, nada. Nada. Só bobagens. Mas agora vem uma afirmação aqui na página 25, que aí é o motivo aqui desse vídeo. O primeiro erro logo, a primeira aberração aqui dos escritores evangélicos, certinho? Então na página 25 desse livro, a pergunta é: como a maldade entrou no nosso mundo? A pergunta também é idiota, mas aqui a resposta deles é mais idiota ainda. Então vamos lá. Como a maldade entrou no nosso mundo? Eis a pergunta. Aí eles dizem aqui, inicialmente, eles dizem: se Deus criou todas as coisas, e os cristãos dizem que sim, e se o mal existe, e cremos que de fato ele existe, então Deus é o criador do mal? A resposta é não. Fecha aspas. Certinho? Então ele diz aí, os 2 escritores, o John Kerberg e o Dalion Burroughs, eles fazem aqui um jogo, né? Eles dizem, né? Vou repetir. Se Deus criou todas as coisas, e os cristãos dizem que sim, e se o mal existe e cremos que de fato ele existe, então Deus é o criador do mal? A resposta é não. Deus não é o criador do mal. Deus não cria o mal. Fecha aspas. Então os 2 escritores evangélicos dizem aí que o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, não cria o mal. Quando eu falo de Deus aqui, gente, mais uma explicação. Sempre eu gosto de falar porque é uma repetição em cada vídeo. Porque se eu não repetir, algum internauta se manifesta aí com dúvida. Então quando eu falo assim, quando eu digo Deus, aqui que Deus faz alguma coisa, eu estou me referindo aqui ao Deus dos hebreus, ao Deus dos cristãos, que está aqui na Bíblia, certinho?
Deus algum existe. Deus algum existe. Na realidade, Deus algum existe. Mas quando eu digo que Deus faz alguma coisa, que Deus existe, é de acordo com as narrativas da Bíblia. São coisas diferentes. É aquele exemplo que eu dei em relação aos escritores aí que fazem romances. Dei o exemplo aqui do Machado de Assis, em sua obra Dom Casmurro. Ali o Machado de Assis, grande escritor brasileiro, o maior de todos, ele fez aquele romance, ele criou aquela história. A história que está no romance Dom Casmurro é uma invenção do Machado de Assis. E os personagens que se encontram ali também é uma invenção do Machado de Assis. Os principais personagens ali são o Bentinho e a Capitu, o casal. E aí o Escobar. E aí um provável envolvimento amoroso aí, um provável triângulo amoroso. Ali, o esposo Bentinho, a esposa Capitu e o amigo Escobar. Então ali há um mistério ali para quem lê o romance, se houve alguma traição conjugal ali. Então os personagens Bentinho, Capitu e Escobar, presentes no livro de Dom Casmurro, de Machado de Assis, são personagens criados. Então a gente analisa o comportamento de Bentinho, a gente analisa o comportamento de Capitu, a gente analisa o comportamento de Escobar. Mas eles não existem no mundo real, mas existem no romance de Machado de Assis. É a mesma coisa que eu faço em relação ao Deus hebreu. Deus algum no mundo real existe. O homem cria deuses. Mas o Deus da Bíblia aqui existe. Na narrativa lendária bíblica ele existe. E ele está aí em qualquer página da Bíblia. Certinho? Muito bem. Então é o seguinte. Ele diz aí, os dois escritores evangélicos, nessa página 25, eles dizem que o Deus hebreu criou todas as coisas. E que esse Deus hebreu não criou o mal. Porque depois eles vão dizer de onde veio o mal. Isso aí é para outro vídeo. Então eles dizem que o Deus hebreu não cria o mal. Jamais. Não cria o mal. Então vamos analisar isso na Bíblia, para ver se realmente os dois evangélicos estão dizendo a verdade. A pergunta é, será que o Deus hebreu, que está na Bíblia cristã, tanto é no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e como também no Novo Testamento dos cristãos, será que o Deus hebreu, ele não cria o mal ou cria o mal? A resposta deve ser procurada, obviamente, na Bíblia. Então eu vou aqui à Bíblia, vamos lá. Vou ler aqui a passagem que está no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Aqui, o Deus hebreu, que só existe aqui nas narrativas lendárias da Bíblia, esse Deus aqui, o Deus hebreu, vamos ver se ele cria ou não o mal, como diz aí, como dizem os dois escritores. Então está escrito assim, Isaías capítulo 45, versículo 7. O Deus hebreu dizendo, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Fecha aspas. Vou repetir. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Fecha aspas. Você vê rapidamente aqui que o que está em Isaías, aqui no capítulo 45, versículo 7, o que está escrito aqui na Bíblia, contesta a afirmação dos dois evangélicos aqui no livro deles. Eles dizem que o Deus da Bíblia não cria o mal. Só que aqui na Bíblia, o próprio Deus está dizendo que ele cria o mal. Eu, o Deus hebreu, o Senhor, crio o mal. Então você vê logo aí a contestação, não é?
A Bíblia diz uma coisa, aqui o livro evangélico diz coisa diferente. E o que está em Isaías 45, versículo 7, em que o próprio Deus hebreu, na narrativa lendária, diz que ele cria o mal, isso aí é comprovado em inúmeras passagens da Bíblia. O Deus hebreu criando o mal. E vou dar aqui 2 exemplos. No vídeo anterior, na série anterior, analisei mais um livro evangélico, né, do John Ensor. E ali ele diz que o faraó, o rei do Egito, era muito mau. Ele fez um mal terrível a sangue inocente, crianças ali, criança inocente. As crianças são inocentes. Então, o evangélico John Emerson disse, em seu livro, que já foi estudado aqui, ele disse que o faraó matou os meninos hebreus, crianças inocentes, e o Moisés conseguiu escapar. E eles diz também, o John Emerson, que o rei Herodes, no evangelho de Mateus, o rei Herodes mandou matar meninos de Belém e de seus arredores de 2 anos para baixo, e aí o menino Jesus escapou. E diz o John Emerson que o rei do Egito, o faraó, e o rei Herodes eram 2 monstros, porque criaram um mal terrível. Criaram um mal terrível. Mandaram matar meninos aí inocentes. Ora, só que em Êxodo, na lenda de Êxodo, o Deus hebreu fez pior ainda do que o faraó e do que o rei Herodes, o Deus hebreu, e criou o mal, o Deus hebreu, em Êxodo. Criou ali muitos males. Por que eu digo que o Deus hebreu, ele fez pior que o faraó e que o rei Herodes? Por quê? Porque tanto o faraó quanto o rei Herodes, nas 2 lendas, eles mandaram matar, entendeu? O faraó e o rei Herodes, eles mandaram matar criancinhas ali, seres inocentes. Mandaram matar. E o Deus hebreu, na lenda, fez pior, porque o Deus hebreu não mandou matar criancinhas. Ele próprio as matou. Por isso que foi pior. E isso está em Êxodo, no capítulo 12, versículo 9, que é a 10ª praga jogada contra o Egito, a morte dos primogênitos, os primeiros filhos. E aí muitas criancinhas morreram, na lenda. Então, em Êxodo capítulo 12, versículo 29, está escrito assim: aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor, isto é, o Deus hebreu feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, do escravo, que estava na enxovia, na senzala, e todos os primogênitos dos animais irracionais. Fecha aspas aí. Então você vê aqui que o Deus hebreu confirma o que está em Isaías, capítulo 45, versículo 7. O Deus hebreu diz que ele mesmo cria o mal. E olha aqui, o Deus hebreu criando o mal, matando seres inocentes. Matou o filho de Faraó, que não tinha culpa alguma pelo que seu pai estava fazendo. Matou as criancinhas aí, muitas criancinhas das mulheres egípcias. Matou também muitas criancinhas das mulheres escravas egípcias. E não contente, o Deus hebreu matou também até os filhotes de animais irracionais. Então o Deus hebreu aí criando o mal, atacando seres inocentes. Nessa lenda boba de Êxodo, se o faraó, o rei do Egito, não deixava o povo hebreu sair, a culpa era exclusiva do faraó. Então, na lenda, o Deus hebreu deveria ter logo matado e acabado com a conversa, matado o faraó, mas não se vingar no povo, não matar o filho de Faraó. Isso é um mal. Não matar
as criancinhas das mulheres egípcias, não matar as criancinhas das escravas egípcias e não matar os filhotes de animais irracionais, que nada tem a ver com a insistência do faraó em não deixar o povo hebreu sair do Egito. Você vê como a lenda é boba, é ingênua. Entendeu aí, gente? Os escritores aqui, evangélicos, no livro deles, eles dizem que o Deus hebreu não cria o mal. Na página 25. Só que a Bíblia diz coisa diferente e prova isso aí. Outro exemplo aqui, o Deus hebreu criando o mal. O rei Davi praticou adultério com Batseba. Na época, a lei determinava, previa pena de morte por apedrejamento. Aí eu pergunto, o rei Davi foi apedrejado até a morte? Não. A Batseba foi apedrejada? Também não. O que aconteceu? O Deus hebreu perdoou os dois e foi matar o filho, o meninozinho, a criança inocente, produto do adultério. Veja que maldade. O Deus hebreu, mais uma vez aí criando o mal, vingando-se numa criança inocente, num ser inofensivo. O Deus hebreu matou o filho, a criança ali, resultado do adultério. Em vez de ter matado o rei Davi e a Batseba, não. O Deus hebreu perdoou os dois e foi se vingar no filho, no produto do adultério, criando aí mais uma vez o Deus hebreu um mal, matando aí um ser inocente. Isso aqui está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 e versículo 18. Diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor, isto é, o Deus hebreu, e o Senhor feriu, matou. Aqui inicialmente é ferimento. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, que é a Batseba, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente, por causa da ação do Deus hebreu. O Deus hebreu aí criando o mal em cima de um ser inocente. E o versículo 18 diz: Ao 7º dia morreu a criança. Então você vê aí que o Deus hebreu, ele em quase toda a narrativa bíblica, o Deus hebreu, ele cria o mal. Ele pratica o mal, como você viu aí nos relatos da Bíblia. E os dois cristãos aqui, cristãos evangélicos, dizem em seu livro que o Deus hebreu não cria o mal. Veja aí logo os erros que aparecem por aí. E para terminar aqui, mais uma palavra de Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu. Seu livro aqui, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Na página 79, vou ler aqui mais uma pequena passagem de Freud. Ele diz assim, abre aspas: As doutrinas religiosas escapam às reivindicações da razão que estão acima dela. Não há instância alguma acima da razão. Fecha aspas aí. Não há instância alguma acima da razão. O Freud está dizendo aí que a fé religiosa, a crença religiosa, ela escapa da razão. Onde está a fé religiosa, a razão está distante. E ele diz, o Freud, que não há instância, não existe instância alguma acima da razão. Nem o Supremo Tribunal Federal está acima da razão. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado. Vou deixando aqui o finalzinho, aquele batismo cristão realizado lá na África. Um batismo que me deixou muito preocupado. Veja esse batismo aí. Tchau.
Jésù. Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè, èyí ni ijọ́ keje lórí òkè yìí. Olúwa tí a ti ń tú àwọn ọmọ rẹ sílẹ̀. Olúwa, èyí ni ẹni kẹẹ̀ẹ́dógún nínú òkè tí a wà yìí. Orí òkè Ọlọ́run ṣẹ́gun, orí òkè méje méje tí a wà yìí. Olúwa gbàdúrà àwọn ọmọ rẹ. Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè, gbogbo ogun bèbí yìí nínú ayé ọmọ tí mo dì mú yìí, ogun Nairabet, Olúwa fi bú báyìí. Olúwa ẹjọ́ gba ìtura. Ẹ ṣàmì, Olúwa ẹjọ́ gba ìtura. Olúwa ẹ tú ọmọ rẹ sílẹ̀. Eléyà ń gbé wọn nínú ìrìbọmi yìí. Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè, Olúwa ẹjọ́ gba ìtúsílẹ̀. Olúwa ẹjọ́ gba ìtúsílẹ̀. Olúwa ẹjọ́ gba ìtúsílẹ̀. Olúwa ẹjọ́. You know what? Give me for a year. You want to go to me now? I'm going to be that baby. I'm going to be that baby. Yeah.